e qual é o primeiro passo para a gestão das emoções, porque é muito importante que a gente comece a entender que nós podemos gerenciar as nossas próprias emoções, não é verdade? Então, eu vou contar um fato para vocês que aconteceu comigo, que eu passei a gerenciar as minhas próprias emoções, a partir desse caso que aconteceu comigo. Durante o período do último tratamento de quimioterapia, eu fiz um débito muito alto, né, no meu plano de saúde, porque ele, na verdade, é associado com o sindicato de Campina Grande, entende? Então, eu pago uma porcentagem e o plano paga outra porcentagem. Aí a minha porcentagem ficou muito alta para mim, tipo assim, uma funcionária pública municipal veio para ela pagar 35 mil reais, entende? Então, foi muita coisa, foi algo assim que extrapolou todos os meus limites, né, de condições financeiras para pagar. E aí eu fui fazer um acordo, né, somaram-se outras, outras contas e tal, e aí eu fui fazer um acordo, quando foi concluído, eu fui fazer um acordo. Chegando lá, a minha proposta, ela não foi aceita pelo plano de saúde. E aí, ok, aí eu fui procurar o PROCON. Quando eu cheguei lá no PROCON, foi o advogado da empresa também, né? Eu estava lá com o pessoal do PROCON e foi o advogado da empresa. E quando chegou lá, conversa vai, conversa vem, e o advogado foi pronto já, né? Eles são instruídos na empresa para não fazer acordo, né? Pelo menos aquele tipo de acordo que eu estava querendo fazer. E aí não foi feito nenhum acordo. Aí ele colocou em uma das cláusulas do contrato o seguinte, lá com os termos técnicos dele, né, de advogado, né, por assim dizer, tal, que pode ser suspenso a qualquer momento o plano de saúde da senhora Betânia, tal. Aí, gente, quando esse advogado colocou esse termo lá, eu chorei, veio uma emoção fortíssima, sabe? Eu chorei feito uma bezerrinha desmamada, sabe? E aí foi um choro assim de... Meu Deus, esse choro ele não queria parar. Foi de aproximadamente uns 10 minutos de choro, sabe? Quase tipo assim, soluçando. Foi uma emoção fortíssima. Aí eu comecei a procurar me acalmar e a identificar que emoção era aquela. Não era a raiva que eu estava sentindo daquele advogado, nem daquela empresa, mas era uma irritação muito grande. Tá vendo como é importante a gente saber as emoções, né? As 4 emoções, elas representam todas as demais. Amor, compaixão, aí vem raiva ou irritação. Então, se você não sente que não tá com raiva, então você tá com irritação. Aí eu descobri que era irritação que eu tava. E por quê? Qual o motivo da irritação? A irritação era porque eu estava presa no meu ponto de vista, entende? Quando a gente se fixa em um ponto de vista, a gente não quer saber do ponto de vista do outro. E de imediato eu fui para a energia do pássaro. Lembra que eu falei para vocês? A energia do pássaro ela é maravilhosa. É quando a gente consegue sair do nosso próprio ponto de vista e conseguir sair daquele lugar que eu estou fixa ali, resistente com aquele ponto de vista, e eu vou para a energia do pássaro, ou seja, eu vou olhar de cima, né, o ponto de vista do outro. Aí eu percebi que, na verdade, o advogado estava vestindo a camisa da empresa dele, né? Então, ele não estava fazendo nada mais, nada menos do que defender a própria empresa. E quando eu percebi que a minha resistência em querer só que o meu ponto de vista estivesse certo e o ponto de vista da empresa estivesse errado o tempo todo, porque isso também é um dos jogos do ego, né? Que a gente vai ver oportunamente. Então, quando eu saí desse lugar de rigidez, desse ponto de vista fixo que eu tinha com relação à empresa,
e me utilizei da energia do pássaro, né? Fui lá para cima e comecei a perceber que não existia só o meu ponto de vista ali, que existia um ponto de vista da empresa e que para a empresa o ponto de vista dela também estava correto, entende? Então isso me fez transmutar a minha emoção, que era antes, eu tinha certeza que não era raiva, porque eu não estava sentindo raiva daquele senhor que eu não conhecia, né? Mas eu só estava sentindo uma irritação profunda, porque eles não queriam aceitar, eu queria pagar, né? Estava disposta a pagar e eles não queriam aceitar as minhas condições, né? De professora que sou. E aí eu percebi que era uma irritação. E quando eu cheguei em casa, eu consegui transmutar essa irritação que eu estava sentindo para amor, entende? Eu passei, aí eu lembrei também do que o guru indiano falou, né? Ó, se até o cachorro ama, por que você não é capaz de amar, Bethânia? Aí eu passei a amar aquela pessoa, aquele advogado, aquele representante daquela empresa. E eu passei também a amar aquela empresa, porque afinal de contas, ela, no momento que eu não podia, em hipótese alguma, ela me oportunizou um tratamento caríssimo, né, naquele período. Eu não sabia que era tão caro, porque se eu soubesse que era caríssimo do jeito que foi, eu teria esperado pelo SUS. Mas tudo tem uma razão de ser, porque também se eu tivesse esperado pelo SUS, talvez não tivesse conseguido sobreviver, né, naquela situação. Então, tudo foi perfeito como foi e eu consegui amar aquele homem, entendeu? Depois que eu escutei a história do guru, que eu falei para vocês em um vídeo anterior, até o cachorro ama, por que você não é capaz de amar? Então eu transmutei a irritação que eu estava sentindo, eu transmutei a irritação em amor. Eu passei a amar aquela pessoa, representante daquela empresa, e também passei a amar aquela empresa muito mais, entende? E passei a ter uma gratidão imensa. Então, por que eu fiz isso? Porque eu sou boazinha demais? Não, não necessariamente, mas porque eu queria enviar para o meu corpo uma química amorosa, não é? Uma química de satisfação e não uma química desagradável de irritação, entende? Porque o meu corpo já sofreu muito com esse tipo de emoções ruins que eu botei para dentro a vida toda de forma inconsciente. Então hoje já conscientemente eu consigo fazer isso. E se eu consigo, você também consegue, tá bom? Então esse foi o ensinamento de hoje, maravilhoso, espero que vocês tenham gostado. Então se você gostou, dá uma curtidinha aí, tá?